Já se perguntou o que realmente acontece por trás dos muros da Área 51? O que o governo americano esconde em meio ao deserto de Nevada, sob o véu do mais absoluto segredo? Histórias de OVNIs, tecnologias alienígenas e encontros inexplicáveis assombram a imaginação popular há décadas. Mas e se eu te dissesse que um ex-funcionário da Área 51 está prestes a quebrar o silêncio, revelando detalhes chocantes que podem mudar para sempre a forma como vemos o mundo? Nos próximos minutos, vamos mergulhar em um relato inédito, direto da fonte. Vamos explorar os corredores secretos, os experimentos obscuros e as verdades que o governo preferia manter enterradas. Prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia sobre a Área 51, porque o que você está prestes a ouvir vai muito além das teorias da conspiração. Antes de continuarmos, eu te convido a se inscrever no canal Arquivos Ocultos e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum dos nossos mistérios e investigações. E claro, deixe seu like para que essa história chegue a mais pessoas. Agora, respire fundo e prepare-se para a verdade. O que este ex-funcionário revelou é tão surpreendente que desafia a lógica e a razão. Será que estamos sozinhos no universo? Será que o governo já tem contato com outras civilizações? A resposta para essas perguntas e muito mais está prestes a ser revelada. Acompanhe-nos nesta jornada rumo ao desconhecido, onde a realidade é mais estranha do que a ficção. O ano é 1989. Bob Lazar, um físico com um currículo impressionante, surge na mídia americana com alegações que abalariam as estruturas da comunidade científica e conspiratória. Ele afirma ter trabalhado em uma instalação secreta, conhecida como S4, localizada próxima à famigerada Área 51. Mas o que ele fazia lá? E o que viu que o levou a romper o silêncio? Lazar descreve a S4 como um local de engenharia reversa de tecnologia alienígena. Sua missão, segundo ele, era entender o funcionamento de um disco voador, um dos 9 que estavam armazenados na instalação. Ele detalha a tecnologia de propulsão, baseada em um elemento desconhecido na Terra, o elemento 115, que posteriormente seria sintetizado e renomeado como moscóvio. Este elemento, argumentava Lazar, gerava um campo antigravitacional que permitia o voo da nave. As alegações de Lazar eram ousadas e desafiadoras. Ele não apenas falava sobre OVNIs, mas sobre uma tecnologia extraterrestre real, sendo estudada em segredo pelo governo americano. Mas seria Lazar um visionário ou um charlatão? A mídia e o público estavam divididos. De um lado, céticos apontavam inconsistências em seu currículo e a falta de provas concretas. Do outro, entusiastas viam em Lazar um corajoso denunciante, disposto a revelar a verdade por mais que o preço fosse alto. A narrativa estava lançada e a polêmica apenas começando. O que mais ele teria visto e vivenciado dentro da Área 51? O que se sabe ao certo é que a Área 51 é um local de acesso restrito, patrulhado por seguranças armados e câmeras de vigilância onipresentes. O espaço aéreo sobre a base é uma zona de exclusão, com voos civis estritamente proibidos. Mas o que acontece por trás desses portões? O que justifica tanto segredo? As informações oficiais são escassas e vagas, alimentando ainda mais a especulação. O governo americano reconheceu a existência da base apenas em 2013, após décadas de negação, e mesmo assim, as informações divulgadas foram limitadas. A justificativa oficial para a existência da Área 51 é o desenvolvimento e teste de aeronaves experimentais, incluindo o famoso avião espião U-2 durante a Guerra Fria. Mas será essa a história completa? Para muitos, a resposta é um sonoro não. As teorias da conspiração abundam, variando de engenharia reversa de naves alienígenas a encontros secretos com seres extraterrestres. E é nesse turbilhão de mistério e especulação que encontramos Robert Lazar, um físico que afirma ter trabalhado na Área 51 no final da década de 1980. Seu depoimento, explosivo e controverso, lançou ainda mais lenha na fogueira das teorias conspiratórias. O que acontecia então com aqueles que ousavam cruzar a linha, aqueles que testemunhavam o indizível? A história de Robert Lazar é apenas a ponta de um iceberg de relatos abafados, juramentos de silêncio
e vidas viradas do avesso. Mas Lazar era diferente. Ele tinha um diploma, conhecimento e, aparentemente, nenhuma inclinação para desaparecer nas sombras. Sua descrição das instalações era perturbadora. Ele falava de hangares subterrâneos gigantescos, disfarçados sob a areia do deserto, capazes de abrigar objetos de origem desconhecida. Ele detalhou o funcionamento de reatores de antimatéria, tecnologia que desafiava tudo o que a física convencional ensinava. E, claro, ele falou sobre as naves, discos voadores, objetos que, segundo ele, operavam com uma tecnologia de dobra espacial, torcendo o tecido do universo para viajar a velocidades inimagináveis. Lazar afirmava ter trabalhado na engenharia reversa dessas naves. Sua tarefa era entender como elas funcionavam, reproduzir sua tecnologia. Ele alegava ter visto documentos que confirmavam a existência de vida extraterrestre e a participação do governo americano em projetos secretos para estudar e replicar tecnologia alienígena. Mas por que divulgar tudo isso? O que o motivou a romper o silêncio? Será que ele estava buscando a verdade ou havia algo mais por trás de suas revelações? A rotina de Bob na Área 51 era meticulosamente planejada. Das 7 da manhã às 4 da tarde, ele se dedicava a um trabalho que, mesmo décadas depois, ele descreve com um misto de fascínio e terror. Sua principal função era auxiliar na engenharia reversa de tecnologias alienígenas. Sim, você ouviu direito. Bob afirma ter trabalhado diretamente com objetos de origem extraterrestre, tentando desvendar seus princípios de funcionamento para aplicar em projetos militares e científicos. Ele detalha a existência de 9 discos voadores de diferentes modelos, cada um guardado em hangares subterrâneos. A atmosfera ali era carregada de tensão, com cientistas e militares trabalhando em silêncio, como se o próprio ar pudesse vazar segredos. Bob conta que a tecnologia era tão avançada que desafiava as leis da física como a conhecemos. Materiais desconhecidos, sistemas de propulsão que pareciam desafiar a gravidade, tudo era um enigma a ser decifrado. O que mais o perturbava, no entanto, eram os relatos sobre as criaturas que supostamente pilotavam essas naves. Histórias de seres de baixa estatura, pele acinzentada e olhos grandes e escuros circulavam pelos corredores da Área 51. Bob nunca chegou a vê-los pessoalmente, mas ouvia boatos de outros funcionários que afirmavam ter tido contato com esses seres. Seriam apenas rumores ou a ponta de um iceberg de verdades inimagináveis? Mas a história de Lazar não termina aí. Em suas entrevistas, ele detalhou o funcionamento de uma das naves que alegava ter visto. Um disco voador movido a um elemento atômico superpesado, o elemento 115, que na época não havia sido sintetizado em laboratório. Ele descreveu um sistema de propulsão baseado na manipulação da gravidade, algo que desafiava completamente as leis da física como as conhecíamos. O relato de Lazar era tão detalhado e técnico que muitos se perguntaram se ele realmente possuía o conhecimento científico para inventar tudo aquilo. Ele falava sobre guias de ondas, reatores antimatter e a curvatura do espaço-tempo, com uma desenvoltura impressionante. Mas, como já vimos, nem tudo na história de Lazar se encaixava. Seus registros acadêmicos eram nebulosos, e sua suposta formação no MIT e no Caltech nunca foi confirmada pelas instituições. Apesar das inconsistências, a história de Lazar ressoou com muitos que já suspeitavam da existência de segredos governamentais sobre OVNIs. Sua descrição da Área 51 como um local de pesquisa ultra-secreto, onde tecnologias alienígenas eram estudadas e desenvolvidas, alimentou a imaginação popular e consolidou a Área 51 como um dos maiores símbolos da conspiração ufológica. Seria Lazar um farsante em busca de fama ou um denunciante corajoso expondo a verdade a um grande risco pessoal? A resposta, como muitos mistérios da Área 51, permanece indefinida. Mas Bill não parou por aí. Ele alegava ter visto documentos, relatórios de pesquisa, coisas que desafiavam nossa compreensão da física e da biologia. Uma das alegações mais perturbadoras envolvia o que ele chamava de projetos de hibridização. Segundo Bill, a Área 51 não se limitava a estudar tecnologia alienígena, eles estavam tentando replicá-la e, em alguns casos,
até mesmo combiná-la com DNA humano. Ele descreveu laboratórios onde equipes de cientistas trabalhavam em segredo, analisando amostras genéticas desconhecidas e realizando experimentos que pareciam saídos de um filme de ficção científica. Bill mencionou ter visto embriões em incubadoras com características que não eram nem humanas, nem de qualquer animal terrestre conhecido. Seriam eles resultado de tentativas de criar uma nova forma de vida, uma arma biológica ou algo ainda mais sinistro? É claro que essas alegações são extremamente controversas e difíceis de verificar. Mas a maneira como Bill relatava esses eventos, com detalhes vívidos e um tom de genuíno horror, era convincente. Ele não parecia estar inventando histórias para ganhar fama ou dinheiro. Pelo contrário, ele parecia genuinamente perturbado pelo que havia testemunhado. Será que ele estava dizendo a verdade? Ou seria tudo fruto de sua imaginação, distorcida pelo segredo e pela pressão do trabalho na Área 51? A verdade, como sempre, pode ser mais complexa do que imaginamos. Mas o que exatamente acontecia dentro daquelas estruturas imponentes, protegidas por quilômetros de deserto e segredo? O testemunho de Robert Lazar, físico que alega ter trabalhado na Área 51, especificamente num local conhecido como S4, lança uma luz intrigante sobre a possibilidade de tecnologia extraterrestre estar a ser estudada e replicada ali. Lazar descreveu ter visto 9 discos voadores de origem desconhecida, cada um com características distintas e propulsão baseada em princípios que desafiam a nossa compreensão da física. A sua descrição da tecnologia de propulsão, baseada num elemento atômico 115, que ele chamou de um pentedídio, é particularmente controversa. Lazar alegou que este elemento, estável e superpesado, não existia na Terra e era usado para gerar ondas gravitacionais que permitiam às naves viajar pelo espaço-tempo. A veracidade das alegações de Lazar sempre foi posta em causa, mas o facto de ele ter divulgado informações sobre elementos químicos antes de serem descobertos oficialmente alimenta a especulação. Outro aspecto perturbador no seu relato é a menção de briefings que recebeu sobre a história da presença extraterrestre na Terra, que remontaria a milhares de anos. Lazar descreveu ter visto documentos que indicavam que a raça humana foi geneticamente modificada por extraterrestres. Serão estas alegações fantasiosas ou estarão a Área 51 e o S4 a esconder a verdadeira história da humanidade e o nosso lugar no universo? Mas as descrições de Lazar não paravam por aí. Ele detalhou a existência de 9 discos voadores diferentes dentro dos hangares da instalação. Cada um, segundo ele, operava com um princípio de propulsão antigravitacional, baseado em um elemento até então desconhecido, o elemento 115, que mais tarde seria sintetizado em laboratório e batizado de moscovium. Lazar afirmava que o elemento 115, bombardeado com prótons, produzia antimatéria, que então era direcionada para um reator para amplificar a força gravitacional. Essa tecnologia, ele alegava, permitia que as naves espaciais da Área 51 dobrassem o espaço-tempo, encurtando distâncias astronômicas e possibilitando viagens interestelares. Sua descrição detalhada do sistema de propulsão, combinada com diagramas e explicações técnicas, atraiu a atenção de cientistas e engenheiros, muitos dos quais tentaram, sem sucesso, replicar seus experimentos. No entanto, a falta de evidências concretas para corroborar suas alegações o colocou sob intenso escrutínio. Cético, muitos apontavam para inconsistências em sua história, como a dificuldade em verificar sua formação acadêmica no MIT e no Caltech. A mídia o rotulou de charlatão e sua reputação foi manchada. Mas, para seus defensores, a falta de provas apenas reforçava a conspiração. As autoridades estariam ativamente trabalhando para desacreditá-lo e encobrir a verdade sobre a Área 51. E assim, a história de Bob Lazar, o físico que ousou revelar os segredos da Área 51, persiste como um dos maiores e mais controversos mistérios da ufologia moderna. O que Robert Lazar revelou sobre a tecnologia alienígena? Ele falou abertamente sobre a existência de discos voadores antigravitacionais, alimentados por um elemento surpreendente, o elemento 115, que na época de suas declarações
ainda não havia sido sintetizado em laboratório. Lazar explicou que este elemento, ao ser bombardeado com prótons, produzia antimatéria, que era então canalizada para um reator para amplificar a gravidade, permitindo que as naves espaciais se movessem pelo espaço-tempo, dobrando o espaço ao seu redor. Suas alegações eram audaciosas, beirando a ficção científica. Mas então, anos depois, cientistas conseguiram sintetizar o elemento 115, hoje conhecido como moscóvio. Seria essa uma validação das alegações de Lazar? A ciência ainda não chegou a uma conclusão definitiva, mas a mera existência do moscóvio reacendeu o debate sobre suas declarações. Lazar também descreveu o interior das instalações da Área 51, detalhando laboratórios subterrâneos, hangares gigantescos e a presença de outras naves alienígenas, além dos discos voadores. Ele mencionou ter visto documentos que descreviam o envolvimento de extraterrestres na história da humanidade, remontando a milhares de anos, uma narrativa que desafia tudo o que aprendemos sobre nossas origens. Seria Lazar um visionário, revelando verdades ocultas, ou um mestre ilusionista tecendo uma teia de mentiras tão intrincada que se tornou impossível discernir a verdade da fantasia? A busca pela resposta continua, mas a história de Lazar não parava nos corredores subterrâneos da Área 51. Ele descreveu ter visto discos voadores, naves com tecnologia que desafiava tudo o que conhecemos sobre física e propulsão. Lazar afirmava que esses objetos eram de origem extraterrestre e que o governo americano estava conduzindo engenharia reversa, tentando compreender e replicar essa tecnologia alienígena. Imagine a cena: um cientista trabalhando em segredo absoluto, tendo acesso a uma tecnologia tão avançada que poderia mudar o curso da história da humanidade. E o mais chocante, essa tecnologia não era nossa, era algo de outro mundo. Lazar relatou ter trabalhado especificamente em um dos 9 discos voadores armazenados em S4, um local próximo à Área 51. Ele descreveu o sistema de propulsão dessas naves, que funcionava com um elemento atômico superpesado, o elemento 115, ainda não sintetizado na Terra na época de suas alegações. Esse elemento criaria um campo gravitacional que permitiria a essas naves distorcer o espaço-tempo e viajar a velocidades incríveis. Bob Lazar tornou-se uma figura controversa, amada por alguns e desacreditada por outros. Mas suas alegações despertaram a curiosidade do mundo sobre a Área 51 e o que realmente poderia estar acontecendo por trás de seus muros. Será que ele era apenas um charlatão em busca de fama ou um whistleblower corajoso expondo segredos que o governo preferia manter escondidos? A verdade, como sempre, parece residir em algum lugar no meio do deserto de Nevada. Mas a história de Lazar não parava por aí. Ele alegava ter trabalhado em um projeto específico, conhecido como Projeto Galileu, que envolvia a engenharia reversa de uma dessas naves alienígenas. Lazar descreveu em detalhes a tecnologia presente nessas naves, incluindo um reator que utilizava um isótopo superpesado do elemento 115, que na época era desconhecido pela ciência convencional. A função desse elemento, segundo Lazar, era gerar ondas gravitacionais que impulsionavam a nave, permitindo viagens interestelares. Essa revelação, por si só, já era bombástica, mas o que realmente chocou o público foi a descrição minuciosa que Lazar fazia do interior das naves, dos painéis de controle com símbolos estranhos e das dimensões inexplicáveis da tecnologia alienígena. Ele relatava que as naves pareciam desafiar as leis da física que conhecemos, movendo-se de maneiras que desafiavam a nossa compreensão do espaço-tempo. Lazar chegou a desenhar diagramas e fornecer detalhes técnicos sobre o funcionamento das naves, o que levou muitos cientistas e engenheiros a tentar refutar suas alegações. No entanto, a falta de acesso à Área 51 e a natureza altamente classificada das informações tornavam essa tarefa praticamente impossível. As palavras de Lazar ecoavam um mistério que se intensificava a cada nova revelação, plantando uma semente de dúvida na mente das pessoas. Será que estávamos realmente sozinhos no universo? E se não, o que mais o governo estaria escondendo de nós? E então John Lear entra em cena, um piloto experiente e filho de Bill Lear,
o visionário por trás do Learjet. Lear não era um teórico da conspiração qualquer. Ele alegava ter informações privilegiadas sobre a Área 51, afirmando que a base era muito mais do que um centro de testes para aeronaves avançadas. Segundo ele, a Área 51 era um ponto de encontro secreto entre o governo do Zikumaia e seres extraterrestres. As alegações de Lear eram de tirar o fôlego. Ele descreveu encontros com alienígenas, disse que a tecnologia alienígena estava sendo utilizada para desenvolver armas avançadas e até mesmo que existia uma colônia humana em Marte, mantida em segredo do público. Suas declarações chocaram a comunidade da ufologia e alimentaram ainda mais a imaginação popular. Mas será que havia alguma verdade nas palavras de Lear? Muitos o descartaram como um lunático, alguém que se perdeu em suas próprias fantasias. No entanto, outros viram em suas alegações um grão de verdade, uma peça que faltava no quebra-cabeça da Área 51. Afinal, ele era um piloto experiente e vinha de uma família de pioneiros da aviação. Será que ele teria acesso a informações que o público desconhecia? As declarações de Lear adicionaram uma nova camada de mistério à Área 51, transformando-a de um segredo militar bem guardado em um possível ponto de contato com outras civilizações. E enquanto o governo continuava a negar qualquer envolvimento com alienígenas, a sombra da dúvida permanecia, pairando sobre a base no deserto de Nevada. A cada nova revelação, a Área 51 se tornava ainda mais fascinante e aterrorizante. E aqui, meus amigos, chegamos ao ponto crucial. A revelação, a peça que faltava para completar o quebra-cabeça da Área 51. Bob Lazar, depois de anos de silêncio, detalhou o que ele alega ter visto e feito lá dentro. Não eram apenas protótipos de aeronaves avançadas, mas tecnologia de propulsão antigravitacional, baseada em elementos que não existem na Terra. Ele descreve reatores compactos movidos pelo elemento 115, que produzem energia suficiente para dobrar o espaço-tempo, permitindo viagens interestelares. Lazar afirma ter trabalhado na engenharia reversa dessas tecnologias, tentando compreender como funcionavam. Ele viu discos voadores de diferentes tamanhos e formas, guardados em hangares subterrâneos, cada um com um design e propósitos distintos. E o mais chocante, Lazar diz que teve acesso a documentos que indicavam o envolvimento de seres extraterrestres em nossa história. Textos que sugeriam visitas à Terra há milhares de anos, manipulando o desenvolvimento da humanidade. Informações que, se verdadeiras, mudariam tudo o que acreditamos saber sobre nossa origem e nosso futuro. Lazar sabia que, ao revelar tudo isso, colocaria sua vida em risco. Ele foi ridicularizado, desacreditado e até ameaçado, mas ele sentia que a verdade era mais importante. A verdade sobre o que realmente está acontecendo na Área 51, sobre a existência de tecnologia alienígena e sobre o papel da humanidade no universo. Uma verdade que, até hoje, continua a ser debatida e investigada. E assim, a névoa que pairava sobre a Área 51 começa a se dissipar, revelando um cenário muito mais complexo do que poderíamos imaginar. As revelações de Robert Miller, corroboradas por outros ex-funcionários e documentos vazados, nos confrontam com a possibilidade de que segredos chocantes estão sendo guardados a 7 chaves, não apenas sobre tecnologia alienígena, mas sobre a própria natureza da realidade que conhecemos. A busca pela verdade, no entanto, não termina aqui. A história da Área 51 serve como um lembrete de que o ceticismo e a curiosidade são ferramentas essenciais para desvendar os mistérios que nos cercam. É preciso questionar, investigar e analisar as evidências com um olhar crítico, sem nos deixarmos levar por teorias da conspiração infundadas ou narrativas oficiais convenientes. O que Robert Miller viu e compartilhou conosco pode ser apenas a ponta do iceberg. Quantos outros segredos ainda permanecem ocultos nas profundezas da Área 51 e em outros locais secretos ao redor do mundo? A resposta para essa pergunta pode mudar para sempre a forma como entendemos nosso lugar no universo. Se você se sentiu intrigado por essa jornada e quer continuar explorando os arquivos ocultos, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios. Sua busca pela verdade está apenas começando. E lembrem-se, a verdade está lá fora,
esperando para ser descoberta. A questão é: você está pronto para encarar?